Salve, gurizada! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da página Humanizarte. Hoje um vídeo bem especial, porque é um vídeo feito a convite dos meus queridos amigos lá da página Contando História do Instagram. Então dá uma olhada no perfil deles, segue os caras, o vídeo vai aparecer por lá e também no meu canal. A proposta era o seguinte: escolher um tema para que eu pudesse dar um panorama histórico sobre ele. Busquei então uma temática que dialoga um pouco com a minha pesquisa de doutorado. Tá? Minha pesquisa de doutorado eu trabalho com a história do martírio, então busquei hoje dar um breve panorama sobre a história da morte, e este panorama vai ser basicamente retirado desta obra do Philippe Arrier, O Homem Diante da Morte. Nessa obra, o Philippe Arrier ele tenta traçar um panorama sobre as diferentes atitudes ao redor da morte ao longo do tempo, da Idade Média em diante, e ele vai tentar criar uma espécie de tipologia. O que é uma tipologia mesmo? Uma tipologia é quando a gente consegue identificar padrões e tendências e separá-la em períodos. Então, por exemplo, do século tal ao século tal, dominava tal atitude diante da morte. Deste outro século até este outro século, essa outra atitude era mais comum. Só que a tipologia, apesar dela ser interessante porque ela é um recurso didático legal, ela obviamente possui limites. Porque as atitudes diante da morte, por exemplo, obviamente não mudam de uma hora para outra. Do tipo, até o século XII vivíamos a morte domada. Agora, no século XIII, se eu for morrer, eu tenho que me adaptar à morte de si. Não é assim, as coisas são mais fluidas. As coisas não são tão drasticamente divididas. Ainda assim, para que a gente tenha um vídeo conciso e didático, eu vou seguir essa tipologia básica. Segundo Philippe Arrier, da Idade Média em diante, passamos por 4 tipos de atitude diante da morte: a morte domada, a morte de si, a morte do outro e a morte interdita. Essa primeira morte, a morte domada, representa um momento da história que seria do princípio da Idade Média até ali por volta do século XII, em que as pessoas aceitavam e naturalizavam a morte, entendiam a morte como algo familiar, algo que deve ser aceito por ser inevitável. Neste ponto da história, nós temos uma maior aceitação e uma morte fortemente ritualizada. O sujeito que vai morrer, o moribundo, que ele vai receber a sua família, é um ritual coletivo, ele vai mostrar o seu arrependimento pelos erros cometidos em vida, ele vai pedir perdão a Deus, ele vai ser ritualizado também por um representante da igreja em alguns momentos, e depois vai esperar a morte silenciosamente, mas tem uma aceitação maior. Quando chegamos na morte de si, ali por volta do século XIII, nós temos um aumento da percepção da finitude do indivíduo. O indivíduo percebe que ele está a ponto de acabar. E ao perceber essa finitude, o que esse indivíduo vai fazer? Ele vai buscar se eternizar. Ele vai buscar continuar vivendo apesar de morto. Ele vai buscar, por exemplo, deixar um testamento ou ordens por escrito. Isso seria a garantia que, mesmo que seu corpo não estivesse aqui, as suas vontades continuariam vivendo. E ele demonstra então essa intenção de ser eterno. Nesse momento também, nós temos o ganho de força da crença no juízo final, em que este moribundo vai ser julgado. Para alguns, no momento da morte, uma disputa entre o bem e o mal no leito do moribundo, disputando aquela alma. Para outros, na verdade, o morto dormiria até o fim dos tempos e lá o juízo final ocorreria e as suas atitudes seriam julgadas. Mas começa um tribunal pela alma do indivíduo, então é um processo de individualização. Quando chegamos na modernidade, a gente já tem o desenvolvimento da morte do outro. Isso daqui seria muito forte, segundo Philippe Arrier, entre o século XVIII, XIX e início do século XX. A morte do outro é quando eu percebo, que o outro, ao morrer, me deixará saudade. É quando eu percebo que este outro que está prestes a morrer, eu não poderei vê-lo jamais, novamente. O que acontece, então, é que a gente passa por um processo de romantização, inclusive sexualização da morte. A ideia da morte como alguém que vem para dominar o meu corpo, que vem para usufruir da minha carne,
Uma sexualização que diz respeito também ao próprio auge do romantismo na literatura, na arte, de forma geral. Mas é uma morte que é retratada pelos poetas, por exemplo, como algo lindo. Mas isso não quer dizer que seja algo lindo e por isso não se sofra. Pelo contrário, é um momento de grande sofrimento pela perda. É um momento em que o ritual do luto de quem ficou vivendo ganha uma força gigantesca. Algumas narrativas falam, inclusive, do sujeito que ficou, o sujeito que viveu, enlouquecendo ao perder uma pessoa amada, um ente querido ou alguém que fosse, de fato, parte de um relacionamento amoroso. Então a morte do outro escancara essa característica de estou perdendo alguém. Quando chegamos em meados do século XX e nós temos então até a atualidade, digamos assim, temos a morte interdita, a morte proibida, a morte interditada. A gente passou por um processo de secularização, o discurso religioso veio perdendo força e o discurso científico foi ganhando força. O que acontece é que a morte, curiosamente, passou a ser vista como um tabu. Segundo Felipe Herrier, o sexo cada vez menos é um tabu, cada vez mais a gente naturaliza, e a morte cada vez mais a gente coloca como tabu, algo sobre o que não se deve falar. A gente poderia falar sobre temas, por exemplo, como suicídio, que até hoje, ao tratarmos, gera uma espécie de desconforto. Isso é um tabu, aquele tema que não deve ser tocado. O que acontece é que a nossa sociedade contemporânea tenta esconder a morte. Seja ela através de recursos científicos que buscam aumentar a duração da minha vida, ou com instituições onde se vai para morrer. O hospital tenta esconder o acontecimento da morte. Perceba a diferença. Antes se morria em casa, com os vizinhos, os amigos, todos ao teu redor. Agora se morre sozinho, porque a morte deve ser interditada. Curiosamente, quando a ciência foi crescendo, a gente foi estabelecendo a morte como um tabu, como aquilo que não deve ser comentado, como aquilo que não deve ser visto, como aquilo que deve ser evitado. Talvez um dos momentos da história em que a gente menos aceite a morte como natural. As pessoas às vezes não percebem que o fato da gente saber que vai morrer é importantíssimo para a espécie humana, porque é o fato de sabermos que temos um ponto final, temos um prazo de validade, é o que nos obriga a buscar sentido para a nossa vida. Quando a gente fala sobre a história da morte, na verdade a gente está falando sobre a história do viver, tá? Porque a forma como eu encaro a morte retrata a forma como eu encaro a minha vida. Foi um prazer ter essa breve conversa com vocês. Eu sou o professor Jonas, da página Humanizarte. Sigam lá para receber mais conteúdo. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite, pessoal do Contando História. Até mais.